Atos, capítulo 3. Hoje nós vamos falar do Pedrão. Gosto de falar do Pedrão, viu? Pedrão é o cara. Não, Pedrão. Atos, capítulo 3. Aleluia. Eu não sei o que está acontecendo, não estou enxergando direito. A gente tem que procurar um oftalmo. Eu dou uma olhadinha assim, o negócio começa a embaçar, eu venho para trás, começa a embaçar de novo. Daqui a pouco eu não vou alcançar mais a palavra aqui. Né? Tem que olhar para lá. Está difícil, viu? Então, Atos capítulo 3, versículo 1 ao 6. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Vou ler novamente o versículo 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Fecha os teus olhos. Pai de amor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos mais uma vez, pedindo que o Senhor me use como um canal de bênção na tua casa. Que não venha ser eu, o meu achismo, com o meu pensar, mas o Espírito Santo do Senhor a falar através da minha vida. Fala o que a tua igreja precisa ouvir, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Eu gosto de ministrar sobre Pedro, porque Pedro foi o apóstolo que mais se parece com a gente. Aquele que andou com Jesus, né? Estava sempre, todo lugar que Jesus estava, Pedrão estava lá. Né? Pedro, Tiago e João no barquinho, estavam lá, juntos. Né? E Pedro conhecia os ensinamentos do mestre, Pedro participou dos milagres do Senhor. Tudo que acontecia, Pedro estava do lado de Jesus, andando com Jesus, frequentando as igrejas. Pedro frequentava todas as igrejas, porque onde Jesus passava era uma multidão, e onde tem 2 ou mais pessoas reunidas, ali é uma igreja, amém? Então, por todas as igrejas, Pedro estava, ouvindo a palavra. E se eu tiver que colocar hoje um tema nesta mensagem, eu coloco assim: arrependimento gera cura. Entendeu que eu estou falando de Pedro e o tema da mensagem é arrependimento gera cura. Amém? Pedro estava com Jesus por onde ele passava. Pedro ouvia a palavra, Pedro conhecia a verdade, Pedro frequentava os cultos. Está dando para entender? Arrependimento gera cura. Né? E um dia, nesse texto que a gente lê, você encontra Pedro olhando para um homem dizendo assim: olha para mim. Ele chama para nós, né, porque está junto com João. Mas olha para mim. Eu não tenho prata e não tenho ouro. Ou seja, Pedro estava dizendo em outras palavras: eu não tenho aquilo que você quer, mas eu tenho aquilo que você precisa. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Agora volta no Pedro antes da conversão. Antes dele andar com Jesus, pastora? Não.
Volta no Pedro que andava ao lado de Cristo. Volta no Pedro que frequentava a igreja. Volta no Pedro. Eu estou lembrando do Clóvis, gente. Não é porque eu estou falando de Pedro, não, porque eu cheguei e ele falou assim: eita, pastora, você vai pregar hoje? Hoje vai dar cajadada? Eu falei, não. Volta no Pedro que frequentava a igreja. Aquele Pedro que caminhava com Jesus mesmo, aquele que viu os milagres, que estava junto na multiplicação. Volta naquele Pedro. Não nesse aqui, volta naquele Pedro. Será que aquele Pedro poderia olhar para alguém e dizer assim: olha para mim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Puf, um tapa na orelha dele. Era a única coisa que ele podia dar. Foi o que Pedro fez com Malco, né? Olha para mim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Vup, já arrancou logo a orelha dele, acabou, pronto, está tudo resolvido. Pronto, Jesus, já resolvi, não precisa nem vir, viu? Fica aí, eu nem preciso do Senhor para ajudar aqui não, já resolvi a situação. Agora eu quero que você volte a sua vida antes da conversão. Eu não estou falando antes de aceitar Jesus, dá para entender isso? Porque Pedro já tinha aceitado Jesus. Pedro andava com ele. Eu estou falando de um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque não basta frequentar os cultos. Não basta frequentar a igreja. Não basta ler a palavra. Não basta ouvir a palavra. Eu preciso viver a verdade. As palavras precisam estar em mim. E eu preciso estar em Cristo. Porque hoje, eu não sei se você percebe, ou só acontece comigo. Quando você fala de alguma coisa, a pessoa diz assim: e era crente. Vai contar um caso, diz assim: era da igreja, viu? Lá no salão é assim, né? Aí tem que falar: viu, Renata, era da igreja. Porque nós temos visto coisas terríveis hoje com o povo de Deus. De pessoas que andam com Jesus, mas que não vivem a palavra. O que Pedro poderia entregar para aquele homem? O que você poderia entregar para alguém antes de ter um encontro verdadeiro com o Senhor? Será que hoje você pode olhar para alguém e dizer assim: olha para mim, eu não tenho dinheiro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Eu vou contar para você o meu testemunho, sei lá, algo que vai mudar a vida da pessoa. Porque o que Pedro entregou foi Cristo puro para aquele homem e mudou completamente a vida dele. Porque o que sai da minha boca e da sua boca precisa mudar a vida de alguém. O nosso caminhar, o nosso falar, o nosso vestir, tudo que a Bíblia fala assim: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Será que as pessoas podem olhar para nós e nós podemos olhar para alguém e dizer assim: olha para mim, o que eu tenho eu te dou? Ou a pessoa vai olhar para você: está falando, né? Vai dar o quê? Conversão. Pedro tanto não era convertido, andava com Jesus e não era convertido, que um dia o próprio Jesus disse para ele: Pedro, quando te converteres, ajude os teus irmãos. Quando eu li isso a primeira vez, já falei isso na igreja, quando eu li isso a primeira vez, eu falei: Jesus amado, estou lascada, porque se Pedro tem que se converter, que andava do lado de Jesus, meu Deus do céu, porque o Jesus falou para ele: quando você se converter, Pedro? Não, Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, deixa eu falar um negócio para você, Satanás veio conversar comigo falando de você aí, viu? Mas fique em paz, que eu já orei pela tua vida, já... Fique em paz. Sabe o que Pedro fala para Jesus? Jesus, fique em paz, eu vou contigo aonde for, se for para a prisão eu vou junto. Se for para a morte, até a morte eu estou contigo e não abro. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me trair. 3 vezes você vai me trair. Eu imagino Pedro falando: o cara que andei sobre as águas, amigo teu,
lado a lado, comemos juntos, vou te trair. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, quando te converteres, ajude os teus irmãos. Pedro se achava autossuficiente. Eu posso, eu faço, eu sou o cara. Andando e ouvindo a palavra de Jesus. A gente precisa se converter. Isso não é sério? Não me assustou. A gente precisa se converter. E a gente precisa se converter todos os dias. A gente precisa matar a nossa carne todos os dias. Porque para eu poder olhar para alguém e dizer para alguém assim: olha para mim, porque eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu preciso estar firmado na rocha, não preciso? Preciso ter uma vida com Cristo, não preciso? Será que eu posso dizer para o meu vizinho, porque ninguém conhece mais você do que seu vizinho? Isso é preocupante, pensa bem. Será que você pode falar para o teu vizinho? Eu fico até feliz, porque o meu vizinho, eu moro em apartamento. Eu moro no 12, ele mora no 11. Então é parede com parede. E às vezes eu estou em casa, toca o interfone. Ô pastora, dá um pulinho aqui para orar. Que bom, né? Você está pedindo para orar lá, tá bom o negócio. Porque se você tem um vizinho que não traz um testemunho bom, você vai chamar para orar para você? Você não vai chamar. Então acho que estou bem nessa fita aí. Entendeu? O negócio está bom. Para alguns lá não está tão bom, porque eu sou síndica. Então ninguém chama. Não, o povo não chama. Mas o vizinho que conhece, que ouve as coisas, porque vizinho ouve as coisas, né? Tá bem. Claro que, né, não sou perfeita, você não é uma mãe perfeita, você não é uma esposa perfeita, você não é um marido perfeito. Fala para o seu irmão assim: mas você pode melhorar. Né? A gente pode melhorar, né? A gente pode melhorar. A gente grita em casa, né? Vai tomar banho agora! Depois você pensa assim: meu Deus, por que eu gritei, gente? Vizinho escutando que eu estou gritando, para que gritar? Até o porteiro escuta lá embaixo. Né? Uma vez eu fui chamada na escola da Bia, a professora me chamou e falou assim: mãe, eu não sei o que está acontecendo com essa menina. Ela devia ter uns 6 aninhos. Não, acho que menos, 5 anos. A Bia é um amor, ela é quietinha, olha, uma graça de menina, mas ela não gosta de barulho. E quando a classe começa a se levantar no barulho, ela levantou esses dias, e já é a 3ª vez que ela faz isso. Ela levantou, olhou para a menina e disse assim: cala a boca ou eu vou te arregaçar. Eu pensei assim: eu não sei com quem que ela está aprendendo isso. Eu vou ver, eu vou verificar isso. E depois eu vou falar com ela. Cheguei para o Pedro e falei: sabe o que é isso, Pedro? Porque a gente, na hora de brigar, era eu mesmo. Cala a boca, eu vou te arregaçar. Era assim, entendeu? A gente não bate, mas é o jeito de falar, entendeu? E isso pega, né? Então, será que hoje nós podemos olhar para alguém e dizer assim: olha para mim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu posso te entregar? Será que uma cliente chegar até você, ou uma amiga sua, alguém do teu trabalho, chegar até você com um problema, lembra de quem você era antes? Se alguém chegasse para você e falasse: meu casamento está terrível, meu marido está me traindo, o que eu faço? Qual seria a tua resposta antes da conversão? Larga esse infeliz. Separa. Tem tanto aí, olha. Casa de novo, senão você ainda falava assim: nem casa, casar para quê? Depois tem que largar, era assim. Agora eu quero saber a tua resposta hoje. Sabe por quê? O que é mais triste? Porque hoje você ouve crente falando isso. Hoje tem Pedrão falando isso. Larga. E a pastora acabou de falar aqui, na oração da família: teu casamento tem jeito. O teu filho tem jeito. Aquilo que não tem jeito para você, Jesus dá jeito. Acredita. Sabe o que falta? A gente se converter. É isso que precisa. Quais são as respostas que estão saindo da sua boca? Do Pedro que andava com Jesus ou do Pedro convertido verdadeiramente?
Porque Pedro, quando ele teve um encontro real, quando ele entendeu, quando ele caiu em si, viu o que ele tinha feito, as coisas que ele tinha, onde ele tinha errado. Existiu um dia em que, quando Jesus foi preso, a Bíblia fala que Pedro seguia Jesus de longe. E sabe o que acontece com muitos de nós? Seguimos Jesus de longe. Tem cristão dentro da igreja servindo Jesus de longe. Eu não quero compromisso com a obra, eu não quero compromisso com o reino, eu não quero compromisso com o irmão, eu não quero conversar, que terminou o culto, eu quero ir embora para minha casa, porque eu não quero ficar falando da minha vida, porque isso, porque aquilo, eu quero servir Jesus de longe. E eu preciso servir Jesus de perto. Eu preciso servir Jesus de andar com Ele. Eu preciso servir Jesus de me misturar com você. Eu preciso ser eu e você. Lembra da pregação do purê de batata? Nós não podemos ser batatas dentro de um saco de batata, mas sim um purê de batata, porque um purê ele se mistura. Então eu preciso sim saber dos seus problemas para orar por você, você saber dos meus para orar por mim, um saber do outro para poder orar. Porque somos cristãos, porque nos amamos, porque somos um reino. Quem está entendendo, diga amém. Então volta um pouquinho no tempo de antes, né? E vê o que você... Porque Pedro, quando ele fala de dentro para fora. Pedro tinha autoridade para falar. Você já pensou, se olhar para um coxo e falar assim, eu não tenho prata nem ouro, eu não tenho aquilo que você está querendo, mas eu tenho aquilo que você precisa. Levanta e anda. Olha. Autoridade, está faltando autoridade na gente, de falar de Jesus com autoridade. Lá no salão eu brinco muito, dou risada, me divirto, falo as bobagens com as meninas, né? Bobagem sim, né? Que pode, né? Junto com as meninas, damos risada, é um outro lugar, né? E eu fui levar a palavra num chá de mulheres aonde elas estavam. Então elas acharam assim muito diferente, elas falaram assim, nossa, Rê, quando você está falando da palavra, é completamente diferente do que você é lá no salão. Porque você, quando fala de Jesus, você tem que ter autoridade para falar. Você tem que falar de Jesus com autoridade. Para isso você tem que ter unção do Senhor. Para isso você tem que ter conhecimento da palavra. Para isso você tem que ser convertido. Entendeu? Para falar de Jesus para alguém. Pedro estava falando de dentro para fora. Aquele Pedro que ninguém dava valor. Aquele Pedro que talvez alguém olhasse e falasse, não, né? Não dá. A pastora estava falando assim, pode um milagre acontecer? Pode. Se meu tio estivesse aqui, ele ia falar, pode. A Renata está pregando. Porque sabe o que eu era, sabe quem eu fui. Às vezes as pessoas... Você viu que eu repeti o versículo 5? Vai lá no versículo 5. Ele os olhavam, capítulo 3, versículo 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. A pessoa, quando sabe que você é cristão, sempre vai olhar para você esperando alguma coisa de você. E o que você está entregando? Vamos dar o exemplo dos salmistas. Os salmistas estão aqui em cima do altar, levando a igreja a adorar o Senhor. Você, quando está embaixo, olha para quem? Para os salmistas. Né? Que estão levando a igreja a adorar a Deus. Quando eles descem do altar, eles continuam sendo salmistas. E as pessoas continuam olhando para vocês, esperando alguma coisa de vocês. E o que os salmistas têm para entregar? Porque aqui em cima você tem louvor. E aí embaixo você tem o quê? Porque para nós que não somos salmistas, enxergamos vocês como salmistas. Aqui, aonde estiver. Porque se eu encontrar vocês lá no Oeste, você olha o salmista da igreja. Quem que é aquele rapaz? Aquele rapaz é salmista. Você vai ser sempre. E o que você, salmista, tem para entregar para alguém? Olha que palavra. Quando eu li esse versículo, foi um versículo que alguém postou no Face. Já tem mais de um mês. Alguém postou no Face esse versículo. Eu bati o olho, li. Não tenho prata nem ouro, mas que eu tenho eu te dou. Levando, meu Deus, Deus me deu a ministração inteirinha naquele dia. Era 9 horas da manhã dentro do salão. Me dá uma caneta agora. Aí comecei a anotar. E Deus foi falando comigo.
Meu Deus, será que as pessoas podem olhar para mim e eu falar o que eu tenho, eu te dou? Entende? Oficiais da casa do Senhor, você é oficial da casa do Senhor aqui e lá fora. Pastores, o que vocês têm para entregar? Porque para mudar de vida não é dinheiro, é Jesus. Dinheiro não muda a pessoa de vida. Claro que ajuda bastante, muito, bastante mesmo. Mas não muda a vida da pessoa. Aquilo que você tem para entregar, chamado Jesus Cristo de Nazaré, é muito mais valioso do que prata ou ouro. Vale muito mais. Sabe por quê? Porque o preço que foi pago por você lá na cruz vale muito mais do que prata e ouro. Muito mais. Agora vamos fazer o teste então. Será que eu sou convertida? Pergunta para você mesmo, será que eu sou convertida? Porque quem tem Cristo tem paz. Ainda que a sua casa esteja um furacão, dentro de você tem paz. Quem tem Cristo tem perdão. Não, perdoar não, pastora. Agora já está pegando pesado demais, né? Quem é convertido, perdoa. Quem se converteu ao Senhor, perdoa. Deu para entender? Perdoa a esposa, perdoa marido, perdoa filhos. Quem perdoa não joga na cara o que fez. Perdão é perdão. Esse papo de que eu perdoo você, meu querido, a primeira discussão que tem, joga na cara, dia 3 de novembro de 1982, você me fala... No curso do Casados para Sempre, a gente faz até uma dinâmica, né? A gente guarda os papeizinhos, não vou falar não, senão você não faz. Né? Então, assim, aí você começa a falar e jogar tudo na cara da pessoa, você não perdoou. Jesus não fica falando para você quem você era, ou fica? Jesus não traz à memória para você quem você era. E você quer ver um exemplo desse Jesus lindo e maravilhoso? Olha, presta atenção, quando ele morre e ele ressuscita, ele chama os discípulos e fala assim, ele fala para Maria assim, avise os discípulos e a Pedro. Olha que coisa linda. Ele fala, avisa os discípulos e a Pedro. Ele faz questão de dizer, e a Pedro. Sabe o que Pedro fez antes de crucificarem Jesus? Alguém disse para ele assim, olha, ele é um dos que andava com ele. Eu? Imagina, eu andava com quem? Nem conheço o cara. Não sei nem o que vocês estão falando. Ouvi falar dele por aí, Jesus, não sei quem é. Aí o outro, não, mas ele fala como ele, porque o andar com o Senhor muda teu jeito de falar. Amém com as pessoas? Vou falar de novo. O andar com Jesus muda o seu jeito de falar com as pessoas. Amém? Amém. O andar com Jesus muda o seu jeito de vestir. Amém? Amém, amém meninas? Amém, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se não tiver convertida, converte hoje, Jesus. Que o arrependimento traz cura. Ah, mas você anda como ele, fala como ele. Eu imagino já Pedro na hora mudando o jeito de falar já. Eu não conheço não falo, não vou falar como ele, nem sei como ele fala. Ele fala? Nem sei. Olha o medo de morrer. Não disse que ia com Jesus para a prisão, para a morte, até o fim? Estava junto? Estamos juntos? Conta comigo. Era o contar 1, 2, 3, 4. Né? Ele nega Jesus 3 vezes. E o galo canta. Aí ele se lembra de Jesus falando para ele. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E a Bíblia fala que Pedro chora. Ele sai dali e chora amargamente. O choro do arrependimento. Diferente de Judas, que foi o choro do remorso, né? Ele chora o choro do arrependimento. Ele se arrepende de ter negado Jesus.
Ele se arrepende dos erros que ele cometeu. E quando Jesus ressuscita, que ele aparece para os seus discípulos e manda chamar exclusivamente Pedro, olha que lindo, ele estava dando para Pedro uma nova oportunidade e dizendo para Pedro assim, outras palavras, dizendo para ele assim, no dia em que você chorou, eu olhei, porque a Bíblia fala que Jesus fita ele, olha nos olhos de Pedro, e nos seus olhos eu vi o arrependimento. Então, olha que coisa linda, gente. Então eu mandei te chamar exclusivamente para dizer para você que o arrependimento gera cura. Sabe por que o Senhor te trouxe aqui nessa manhã? Para dizer para você que o arrependimento gera cura. Que se você tem feito algo que não tem alegrado o coração de Deus, se arrepende nesta manhã. É hoje, é agora que o Senhor te dá uma nova oportunidade. Porque Ele olha para Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas? Ele diz, amo o Senhor. Pedro, tu me amas? Amo o Senhor. Pedro, tu me amas? Amo o Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Eu estou te perdoando, Pedro. 3 vezes você me negou. E as 3 vezes eu estou dizendo para você, eu te entrego uma nova chance, aleluia. Sabe o que ele estava dizendo para Pedro? Pedro, eu te dou uma nova oportunidade. Porque o teu arrependimento trouxe cura para você. Agora você vai se converter, Pedro, de verdade. Agora você vai ajudar os teus irmãos. E Pedro se levanta, quando no dia do Pentecostes, ele se enche do Espírito Santo de Deus. E aí ele se transforma no novo Pedro. Olha como Pedro se parece com a gente. A única coisa é que a gente cai e levanta, nega e volta. Tem que parar. Porque quando ele começa a falar de Jesus, ele começa a converter as pessoas assim de 3.000, 5.000 e vai convertendo o povo. Autoridade, tamanha era a autoridade e a unção, porque quem é convertido e tem Jesus tem unção do Senhor. Quem é convertido tem verdade. Quem é convertido tem carinho pelas pessoas, tem amor pelo próximo. O amar uns aos outros, esses serão conhecidos e chamados como discípulos. O amor uns aos outros, nós estamos estudando isso no Gruda. Então assim, amizade, o convertido ele tem amizade. Como é que está a tua casa? Como é que está você como esposa? Tem que se arrepender de alguma coisa? Como é que é? Essa esposa está como? É o Pedro antes ou o Pedro depois? Tem alguma coisa para se arrepender, esposa? Se arrepende hoje. Hoje é o dia. Tem alguma coisa para se arrepender, marido? Se arrepende agora. Porque o Senhor está olhando para você e te dando uma nova oportunidade. Filhos, tem alguma coisa para se arrepender? Se arrependa agora, porque o Senhor está te entregando hoje uma nova oportunidade. Não seja autoconfiante. Às vezes a gente quer crescer. Às vezes a gente acha que pode fazer as coisas sozinho. E não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa de Jesus para tudo, e todos os dias, em todo o tempo. Pedro, ele agia por conta própria. Eu acho que é isso e pá. Eu penso isso, pá. E fala. A palavra que sai da sua boca pode matar alguém. Você sabia disso? Sabia que às vezes você vem para a igreja, você não cumprimenta alguém, a pessoa fica triste? Às vezes a gente nem faz por querer, não é verdade? Tanta coisa para fazer, você vai para lá, vem para cá, faz isso, faz aquilo. Eu saio cumprimentando o povo na rua, oi pastora, oi. Pedro fala, quem é? Não sei, filho. Falou, oi pastor, tem que cumprimentar, não sei quem é. Tem que cumprimentar. Nossa, mas você conversou, mas não sei quem é. Então, cumprimenta. Às vezes um não cumprimentar entristece alguém. Às vezes um abraço, você salvou a vida daquela pessoa aquele dia. Tudo que ela precisava era um abraço teu. Esse é o verdadeiro evangelho. Terça-feira no Gruda eu falei assim, a mensagem de hoje... Quem está aqui do meu Gruda? A mensagem de hoje, eu falei, nossa, a galera vai vir tudo à noite, né? Tudo doido. Tudo à noite. Está aqui à noite. Eu falei assim, a mensagem hoje é muito simples. E eu costumo dizer o seguinte, quando a mensagem é muito simples, a revelação é muito profunda. Porque Jesus pregava muito simples. Você pensa Jesus falando?
Um teólogo. A linguagem do povo. Né? Muito simples. E nós precisamos aprender a ser muito simples com as pessoas. Ninguém é melhor do que ninguém, viu? Não é porque você tem um carrinho a mais, não é porque seu carrinho é... Hoje foi engraçado, gente. Eu estava parada aqui na Avenida Guilhermina e tinha 3 carrão parados na minha frente. 3 carrão na minha frente e eu atrás. Uno. O cara veio pedir dinheiro. Então ele veio no primeiro, pediu, olha lá. Ele veio no segundo, pediu. Ele veio no terceiro e pediu e voltou, porque ele pensou assim, o que aquele Uno vai me dar? Se aqueles 3 carrão da frente não deu nada, esse Uno vai dar o quê? Mas daí ele olhou direito, acho que ele viu 2 moças assim bonitas, chique, eu e a Bia, e falou, deixa eu tentar. Ele voltou na metade do caminho. Né? Mas você precisa ser simples, mesmo sendo chique como eu, você tem que ser simples. Simplicidade. Jesus era simples. Cumprimente as pessoas com a paz do Senhor. Tem gente que só cumprimenta pastores. Tem gente que só cumprimenta líderes da igreja. Tem gente que só cumprimenta o líder do gruda dele. Cumprimenta o povo, abraça, beija. Quando você receber no teu gruda, alguém de outro gruda, receba com alegria. Né, Marcelino? Cadê ele? Com alegria, entendeu? Se mistura, nós somos purê de batata, não somos sacos de batata. Se converta, fala para o seu irmão, vai se converter, fala para ele, vai se converter. Você pode falar para ele, você é irmão dele? Você é irmão dele, você pode falar. Né? Aí eu me perguntei assim, por que... Vamos lá em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16 diz assim, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse, não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Avise os discípulos e avisa a Pedro. Estava dizendo assim, não esquece do Pedro. Não esquece daquele que me negou. Não esquece daquele que me traiu. Não esquece daquele que caiu. Não esquece daquele que se desviou. Não esquece. Vai atrás dele. Porque o amor por alguém que caiu tem que ser o mesmo. E aí Jesus manda chamar. Sabe por quê? Porque Jesus nunca vai abrir mão do direito de ter você. Porque Ele te comprou. E o preço que Ele pagou, Ele não abre mão. Então, amados, seja como João Pedro. Olhe para ele, eu vou dizer algo para você agora. Tudo que você disser para o João Pedro, se você fizer isso, você vai para o inferno, ele não vai fazer. Ele tem um medo terrível de ir para o inferno. E ele lê sobre isso. E eu tenho que ouvir. Porque ele lê e depois ele prega para mim. Você não sabe, mãe, o que é o inferno, que eu li hoje e falei, meu Deus. Sério, João? Ele, sério.
Aí, nessa noite que ele conversa com você sobre aquilo, ele está de joelho dobrado lá no quarto dele orando. Porque com certeza alguma coisa errada fez. E está pedindo perdão para Deus. Entendeu? Porque o maior medo dele é ir para o inferno. É uma criança de 11 anos de idade. Quantos anos você tem? Tenha esse mesmo medo que o João Pedro tem. E esse é o nosso erro. A gente esqueceu do inferno. A gente vê tanta pregação que louvado seja Deus, não é a nossa vida assim, a nossa igreja assim. Mas a gente vê tanta pregação sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre você vai chegar na terra que mana leite e mel, sobre Deus vai te dar, Deus vai abrir a porta, Deus vai te entregar. A gente vê tanta pregação assim que a gente esquece do céu e do inferno. E a gente não pode esquecer, porque só vai para o céu os convertidos. A unção do Senhor tem que ser derramada sobre a nossa vida, nós temos que ter medo do inferno. Você precisa entender que o erro te leva para o inferno, que o pecado gera morte. Mas o Senhor te trouxe nessa manhã para você se arrepender, porque Ele te dá mais uma chance, uma nova oportunidade. E Ele está dizendo para você hoje assim: Rosângela, tu me amas? Sara, tu me amas? Beatriz, tu me amas? Cacá, tu me amas? Sara, tu me amas? Lalesca, tu me amas? Ele está dizendo para você hoje, Ele está te perguntando se você ama Ele. Então se arrependa, se entrega para o Senhor e fala: eu quero ser um novo Pedro. O Pedro cheio da unção, o Pedro que pregava a palavra e as pessoas se convertiam. O Pedro que levantava igrejas por onde ele passava. O Pedro que estava preocupado com a obra, porque o Pedro, quando ele se converte de verdade, ele passa a ser um líder influente, defensor da igreja. Defenda a tua igreja, porque antes dela ser sua, ela é do Senhor. Antes da Cal ser sua, ela é noiva do Senhor Jesus. Então defenda o lugar onde você está, a igreja do Senhor. Defenda, seja um defensor da noiva do Senhor. Não defenda Jesus, porque Jesus não precisa Jesus precisa de defesa, gente. Falou de Jesus, falou comigo. Não, gente. Jesus não precisa de defesa. Ele é Jesus. Defenda a noiva do Senhor. Se defenda das armadilhas do inferno. Está dando para entender? Pedro, depois de convertido, ele se preocupava com a obra. Se preocupa com o reino. Esquece um pouco as suas coisas, esquece um pouco as suas preocupações, se preocupa com o reino. Quando você fala para alguém que não conhece Jesus de ir para a igreja, eu estou tentando trazer uma pessoa para cá, que em nome de Jesus eu vou conseguir, o dia que ela vir eu vou falar. Eu vou trazer em nome de Jesus, eu profetizo isso, mas todas as vezes que eu falo de Jesus para ela, ela diz assim: eu estava trabalhando tanto, eu tive isso para fazer, eu tive aquilo para fazer, eu vou para São Paulo, eu vou fazer, vai acontecer. Jesus é sempre para depois. Não é assim? Nunca dá, é sempre para depois. Mas você não, você já foi escolhido pelo Senhor. Você, o Senhor já tocou, você já se converteu. Então trabalhe para o reino, defenda a obra do Senhor. Pedro se preocupou tanto que ele se preocupou até em colocar alguém no lugar de Judas. Se preocupa mais. Se rende mais. Como é que está a tua casa, hein, Pedro? Como é que está a sua casa? Você tem passado a foice em todo mundo? Ou você tem entregado a palavra, você tem orado pela tua casa? Como é que está teu casamento? Você tem buscado a presença do Senhor ou tem se achado autossuficiente para resolver tudo sozinho? Você, esposa, como é que está você como esposa? Você tem buscado a ajuda do marido, conversado com ele, ou tem se achado autossuficiente, feito tudo sozinha? Porque você é a cara. É a vaza. Os homens são vasos, nós somos vasas. E você, homem? Tem procurado a ajuda da esposa porque ela é sua ajudadora, queira você ou não? Queira você ou não, se não está contente, reclame com Jesus.
e não com ela. Porque foi o Senhor Deus é que criou assim. Então, você está conversando com ela, pedindo o conselho dela, ela é tua conselheira, ou você está se achando autossuficiente porque você é homem, manda em tudo e faz tudo e não precisa da ajuda de ninguém. Então, ficar sozinho, feliz, não casasse. Deu para entender? Amém? Outro dia uma jovem me procurou e falou assim, pastor, eu conversei com todo mundo, mas eu preciso falar com a senhora, porque a senhora vai me falar umas coisas que eu sei que eu vou sofrer um pouco, mas vai dar certo. Já fala na lata, porque comigo é assim, Deus me usa assim. Pedro era líder quando era do mundão, você pode ver, ele era líder nato. Ele era o líder dos pescadores. Quando ele aceita Jesus, quando ele se converte, ele passa a ser líder na igreja. Deus tem um chamado para a tua vida. O que Satanás te usava bem no mundo, ele vai te usar bem Deus vai te usar bem na obra. Entendeu? Teu chamado é esse, então se arrependa dos teus erros. Hoje é dia de arrependimento. E o Senhor está te perguntando, tu me amas? Se coloca de pé.